Bem-vindos ao nosso webinar Católica Porto Business School. O nosso webinar que tem o nome Ética nas Organizações, um crescente e complexo desafio ético. Bem-vindo também à Manuela, que é a nossa convidada excepcional, e enfim, vai ser aqui uma conversa fantástica. Eu vou começando assim mais devagarinho, que nós temos aqui um conjunto de participantes ainda a entrar, mas queria dar-vos, portanto, para já as boas-vindas a todos os que estão aí em casa a ouvir-nos e também àqueles que eventualmente nos poderão ouvir posteriormente. Pedimos desculpa por este nosso alteração de última hora do horário, foi algo inesperado, mas estou certo que estaremos todos aqui agora já descontraídos para esta sessão. Só em termos de processo, nós hoje vamos ter aqui uma conversa entre mim e a Manuela Silva. Como sabem, é a provedora de ética da EDP e a responsável pelo Ethics Office corporativo da EDP. Nós vamos ter aqui enfim, como vos disse, uma conversa, não vamos fazer a apresentação de slides, vamos trocar aqui um conjunto de partilhar aqui a opinião, sobretudo porque a Manuela tem uma convicção muito forte de que, aliás, esta convicção está expressa no convite, e eu vou ler, se me permitem, o que está no convite deste webinar, que para a Manuela, face às crescentes e exigentes expectativas colocadas às organizações para que desenvolvam negócios éticos e responsáveis e para que a gestão seja efetiva, são imprescindíveis líderes abertos ao mundo e às múltiplas transformações em marcha, líderes humanos, capazes de escutar e de aconselhar, honestos, justos, transparentes, construtores e promotores de cultura, intolerantes às violações éticas. Manuela, bem-vinda mais uma vez. Para que a Manuela tenha estas convicções, é importante conhecer um bocadinho a Manuela. Fale-nos um bocadinho sobre si, por favor. Enfim, fale-nos um bocadinho sobre o seu percurso profissional e em que medida esse percurso a ajudou a preparar-se para este desafio que enfrenta hoje, que é ser a provedora de ética deste grupo, deste grande grupo e responsável por este gabinete, como já disse. Obrigada, Manuela. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada Helena, e boas tardes a todos. É um prazer poder estar aqui nesta conversa convosco. Espero de facto que alguma partilha do meu pouco conhecimento, mas alguma partilha convosco possa ser útil, sobretudo para quem está a fazer estes caminhos nas empresas, de tornar as empresas completamente conscientes sobre o papel da ética nos seus negócios, e portanto espero poder dar-vos esse contributo, enfim, modesto e útil. Enfim, falando aqui muito brevemente sobre mim, portanto, eu sou licenciada em Economia pela Universidade Técnica de Lisboa e concluí o meu curso em 1978, portanto já há uns longos anos. Depois, durante os 20 anos logo a seguir ao meu curso, eu estive em várias empresas, portanto trabalhei em vários setores. Portanto, estive no setor turístico hoteleiro, estive alguns anos também no setor industrial, portanto, na área do setor corticeiro, com fábricas mesmo, portanto, mesmo junto da produção industrial. E depois, mais tarde, mas ainda nessa primeira etapa, trabalhei no setor da energia, na área do gás natural. Portanto, eu trabalhei nas empresas que no início da entrada do gás natural em Portugal prepararam, quer todo o gasoduto, a construção do gasoduto, quer depois toda a reconversão em Portugal dos sistemas de gás que existiam antes para os sistemas de gás natural. Portanto, trabalhei na Gás de Portugal durante algum tempo, durante alguns anos. E, portanto, esta primeira etapa da minha vida é interessante na medida em que permitiu que eu tivesse contacto com setores completamente diferentes e com realidades completamente diferentes, como eram claramente o setor turístico hoteleiro,
Eu trabalhei numa empresa que se chamava Enatur, que ainda existe, mas já com menos pujança do que naquela altura, e que era a empresa que foi criada em Portugal a seguir ao 25 de Abril para gerir as participações todas do Estado no setor turístico hoteleiro. E, portanto, estive aí 10 anos da minha vida que foram muito úteis e fiz aí um caminho que sempre me parece bom fazermos quando acabamos a nossa formação académica, que é, fiz todo o caminho, fui quadro superior, fui chefe de serviços, fui chefe de departamento, fui diretor, enfim, fiz esse caminho todo e a certa altura, portanto, diretora-geral também, quando depois acabei por mudar de vida por outras razões. Mas, portanto, uma experiência boa neste setor de serviços, já naquela altura, portanto, estamos a falar dos anos finais dos anos 80, princípio dos anos 90, eu saí depois da Enatur em 91, portanto, tive mais ou menos os 10 anos de 80 a 90 neste setor, portanto, e vi, de facto, também uma grande evolução, estamos a falar pós 25 de Abril e naquela primeira década a sério pós 25 de Abril. Depois tive 5 anos no setor industrial, que também é uma experiência muito interessante. Trabalhei no setor da cortiça, de transformação de cortiça, e portanto tínhamos de facto a produção de tudo, desde a fileira toda da cortiça, desde da prancha de cortiça até enfim, aos pavimentos que nós construíamos e que exportávamos, portanto era uma empresa exportadora, como o setor de resto da cortiça era, portanto também uma experiência muito interessante. Nessa altura, portanto, de reconversão, de certificação, portanto, toda uma fase em que também a indústria, embora este setor fosse um setor muito conservador, mas uma fase também em que o setor estava a procurar fazer uma evolução para um estádio diferente, certificando as suas áreas de produção para poder exportar com mais qualidade, etc. Portanto, acompanhei também bastante essa, enfim, eu era administradora financeira, e estas empresas do setor corticeiro tinham problemas sérios financeiros, portanto tive também essa experiência de gerir uma empresa com grandes dificuldades financeiras e procurando manter postos de trabalho e no fundo garantir já nessa altura todos os direitos das pessoas. E depois, de facto, fiz essa transição, enfim, fiz várias outras coisas ao longo dos anos, mas aqui o mais relevante é referir estas 3 experiências. Portanto, entrar no setor da energia pelo gás natural, que era, de facto, também toda uma área completamente nova, em que estávamos a construir um gasoduto, por um lado, e em que, por outro lado, precisámos de mudar aquilo que era a energia que as pessoas consumiam nas suas casas, não é? Precisávamos de fazer essa transição e eu, enfim, colaborei nessa fase toda de transformação inicial dos consumos de gás de cidade e também das botijas, daquelas típicas botijas, para gás natural. Portanto, o que eu diria destes 20 anos, destes primeiros 20 anos da minha vida profissional, logo após o curso, é que, por um lado, eu passei por todas as etapas de evolução e de crescimento, o que me parece que é sempre bom. É muito bom que as pessoas, às vezes, não deem logo um salto muito grande da formação académica para grandes responsabilidades de gestão. É bom fazer, acho que é bom fazer este caminho, embora hoje, enfim, tudo aconteça muito mais depressa e provavelmente hoje as pessoas já estão mais preparadas quando saem das universidades, mas a mim eu acho que este percurso me foi útil e, portanto, eu diria que muito interessante esta experiência por ter feito esse caminho e também por um contacto sempre grande com pessoas, portanto, eu enfim, das minhas primeiras responsabilidades mais ao nível executivo, tive sempre a área da gestão de pessoas comigo. E depois, um outro aspecto que também foi muito importante na minha, enfim, em fazer aquilo que eu provavelmente depois me fui tornando, foi sempre a participação em projetos de transformação. Portanto, hoje nós falamos muito da importância dos processos de transformação e, de facto, eu estive sempre nestes 20 anos iniciais muito ligada em todos os setores onde estive aos processos de transformação, o que nos leva, de facto, a pensar as coisas desde o ponto de partida e onde queremos chegar e como é que devemos construir esse caminho, de facto, respeitando tudo o que está à nossa volta, não é? Portanto, trabalhei, por exemplo, muito em projetos de certificação dos sistemas de gestão da qualidade, portanto, fui também houve uma altura que em Portugal, enfim, se começou a dar mais importância aos sistemas de gestão da qualidade, não só à certificação de áreas específicas dentro dos setores, mas também ao sistema de gestão, já se falava, portanto, havia umas ISOs, de facto nos ajudavam a certificar todo o sistema de gestão
E também essa experiência em toda a área da qualidade que eu acabei por ter em todas as áreas onde estive, mesmo quando estive na área já no setor, já na energia, ainda fiz certificações de sistema de gestão de qualidade. Bom, e depois, finalmente, e para abreviar, em 2001 entrei no Grupo EDP através da empresa de tecnologias de informação que na altura a EDP tinha. Na altura era muito comum as empresas separarem as áreas que não eram áreas do seu negócio core em outras empresas, constituindo empresas, e foi assim que nasceu esta empresa, Edinfor, que era de facto a empresa de tecnologias de informação da EDP, mas eu depois também ajudei a vendê-la, portanto também fiz depois a transformação para uma outra etapa. Fui durante 3 anos administradora dessa empresa específica dentro da Edinfor, e depois colaborei na venda da Edinfor, porque depois as coisas, mais uma vez, na sua evolução natural, as empresas depois têm as empresas que não são de core e depois, a certa altura, a vontade que têm já é de não estar com elas, é de as entregar a quem de facto conhece melhor o setor, e depois acabei por fazer também, de participar nessa venda da Edinfor. Bom, e portanto, de 2001 até 2018, de facto, tenho estes anos em que passei, quer pela administração da Edinfor, como referi, quer depois, quando vendemos a Edinfor, o Conselho de Administração da EDP convidou-me a ficar na EDP, e portanto eu integrei o Conselho de Administração de uma empresa que também era recente na altura, porque também estávamos na fase dos serviços partilhados, e eu fiz parte do Conselho de Administração, que na verdade ajudou a fazer crescer a empresa de serviços partilhados, mais nas áreas da contabilidade, da tesouraria, as áreas financeiras, seguros, temas mais de gestão administrativa, e depois, finalmente, no início do processo de liberalização do setor elétrico, aqui neste caso, então integrei a área comercial, e portanto foi onde estive 11 anos, os últimos 11 anos antes aqui da função de provedora. Portanto, também numa experiência, uma vez mais, para além portanto, esta empresa que eu integrei de serviços comerciais era a empresa responsável por toda a operação comercial e por toda a gestão de canais comerciais da EDP, e portanto, portanto, trabalhando sempre com muitas pessoas, quer pessoas internas, quer acompanhando todo o movimento que entretanto também fomos fazendo de outsourcizar algumas das funções importantes nestas áreas, acompanhando, e mais uma vez, enfim, eu sublinho sempre este aspecto, acompanhando também muito todo o processo de transformação que a EDP fez desde do início dos anos 2000, não é? Até à liberalização total do setor. Portanto, eu de facto, enquanto responsável de Conselho de Administração nesta área de serviços comerciais, de facto ajudei, e esse é um dos grandes aspectos que ressalvo sempre na minha experiência, eu ajudei a construir aquilo que é hoje o mercado livre de energia em Portugal, com um trabalho realmente muito profundo que fizemos na EDP, desde logo, porque toda a gente tinha esta noção que a EDP era uma empresa monopolista, não é? Era a única empresa que vendia eletricidade, e foi preciso fazer toda essa transformação de processos, de sistemas e, sobretudo, de formas das pessoas atuarem, não é? Foi deixar de ser uma empresa autónoma, uma empresa pública autónoma, para uma empresa que de facto estava no mercado e que ia competir com o mercado e que ia ajudar a criar o mercado. Na verdade, quem ajudou a criar o mercado de energia foi realmente a EDP, também pela sua dimensão. Portanto, enfim, só para terminar, dizer sobre este ponto, portanto, dizer-vos que de facto estes 40 anos, 20 anos antes da EDP e 20 anos depois da EDP, passando por muitas experiências de setores diferentes, mesmo dentro da EDP, trabalhando em áreas diferentes, este contacto muito grande com pessoas e esta possibilidade que eu tive, de facto, de trabalhar, por um lado, trabalhar com pessoas de referência. Eu digo sempre que sou uma pessoa com muita sorte, porque pude trabalhar com pessoas fantásticas que me ensinaram muito nestes 40 anos, e também esta possibilidade que eu sempre tive de trabalhar em projetos de mudança profunda das organizações, portanto que é de facto uma área que muito me agrada. Acredito que foi esta experiência destes anos, quer com pessoas, quer com projetos, que terá estado na base da escolha que em determinado momento o Conselho de Administração da EDP teve que fazer. O nosso anterior provedor reformou-se, o engenheiro José Figueiredo Soares,
e era preciso encontrar uma pessoa para o substituir, e eu creio que essa minha experiência de gestão e pessoas e projetos terá pesado bastante nessa decisão. A EDP, relativamente ao tema do provedor de ética, escolheu sempre que o provedor de ética fosse uma pessoa dos seus quadros e não uma pessoa externa. Nós temos um provedor de cliente também há muitos anos, mas essa sim é uma figura contratada externamente. O provedor de ética, sobretudo pela grande relação que a ética tem depois com os colaboradores, a EDP entendeu sempre que fazia sentido que fosse um quadro seu com experiência e com senioridade, que pudesse fazer essa função. E é assim que eu aqui chego, em janeiro de 2019. Obrigada, Manuela. Percebemos claramente que a importância do percurso das pessoas para chegar a um cargo desta natureza, que é um cargo muito importante e que tem, enfim, uma grande notoriedade nas empresas, mas ainda antes de fazer perguntar especificamente a sua experiência e o que é ser um responsável de ética numa empresa da EDP, talvez nos pudesse fazer aqui muito rápido sobre o início do caminho da EDP. Portanto, em 2005 a EDP, enfim, constituiu o seu primeiro código, foi criado o provedor, foi criado um conjunto de instrumentos e, portanto, ainda antes de chegar, qual foi o percurso do grupo EDP, como é que a EDP encarou a ética nestes últimos anos? Sim, portanto, enfim, a Helena já o referiu, portanto, de facto, o primeiro código de ética da EDP é de 2005, portanto, estamos a falar já de um período muito grande. Muito longo, de várias etapas que foram, entretanto, conquistadas. Importante talvez seja dizer, eu costumo dizer sempre isto, que nas empresas em que os valores que estão realmente muito enraizados na organização, quando os bons valores estão bem enraizados, o tema da ética floresce mais facilmente. E, de facto, existe uma reflexão que eu fiz muito quando cheguei, em 2019, também para perceber porque é que, de facto, esses valores estavam tão enraizados e porque é que, apesar de tudo, este caminho da ética que depois se foi fazendo ao longo dos anos, gestão da ética, foi tão poderoso. Eu acho que tem muito a ver com um aspecto que resulta da própria missão inicial da EDP. Portanto, a EDP foi criada como uma empresa responsável pelo serviço público essencial de fornecimento de eletricidade. E, portanto, o caminho que a EDP fez desde o início, logo após o 25 de Abril, quando a empresa depois foi constituída, de levar a eletricidade a todo o país, o seu contacto com as comunidades, enfim, o prazer que sempre deu ir vendo o desenvolvimento do país que era possível com a eletrificação, eu acho que esses fundamentos, esse início de tudo, é um início que é muito importante, eu acho que é muito importante nas empresas, não é? No fundo, como é que as empresas nascem, qual é a missão que na verdade definem e que perseguem, e naturalmente que também quem são os líderes, quem foram as pessoas que ao longo dos anos foram mantendo a dignidade desses valores e foram fazendo com que esses valores florescessem. Eu acho que no início de tudo, do nosso percurso aqui na área da ética, eu julgo que esse aspecto é muito relevante. Depois também, naturalmente ligado com o setor da energia, a ética nasceu na EDP muito impulsionada pelo tema do ambiente. Portanto, a EDP muito cedo, começou a trabalhar muito intensamente esta preocupação do ambiente, enfim, que hoje é mais comum, enfim, e hoje é um dado, não é, para as empresas e para os países, mas de facto a EDP trabalhou isso desde muito cedo, e a ética nasceu ali, encostada um pouco ali à área do ambiente, e foi aí que se foi desenvolvendo. Portanto, depois, de facto, de 2005 para a frente, todo o caminho que tem sido feito tem sido, por um lado, um caminho de construir uma infraestrutura que, do ponto de vista ético, seja muito consistente. E estamos a falar de código de ética, estamos a falar da criação do comitê de ética, estamos a falar da indicação, da nomeação de um provedor de ética, estamos a falar do primeiro programa de formação em ética que a EDP lançou para os seus colaboradores, também por volta de 2008, 2009, e, portanto, acompanhando
esse início, não é? Portanto, nós costumamos dizer que naquele período de 2005 a 2012 há ali um período de construção dos fundamentos, não é? E depois levar esses fundamentos aos colaboradores através da formação. Depois, a EDP também, ao longo destes anos, à medida que se foi desenvolvendo e foi percebendo a necessidade de trabalhar também com pessoas externas, não só com o seu headcount, mas também com pessoas externas. Portanto, desde muito cedo que a EDP também teve essa consciência de ser uma empresa expandida, uma empresa que a sua riqueza, a sua criação de riqueza, o seu desenvolvimento também dependia desses seus parceiros e também, portanto, atenção especial com eles, também na sua preparação, quer fazendo com que eles subscrevessem o código de ética e o compreendessem, quer também depois... Quando está a falar de parceiros, está sobretudo também a falar de prestadores de serviços. Exatamente, sobretudo a falar de prestação de serviços. Exatamente, porque de facto a EDP foi ao longo dos anos, destes 15, 20 anos, cada vez mais trabalhando com pessoas também externas, focando as suas competências internas em determinadas áreas e externalizando outras áreas, mas sempre com uma lógica de facto de integração e de uma gestão também muito respeitadora desses elementos essenciais ao desenvolvimento da empresa. E, portanto, este é também um aspecto muito importante e, infelizmente, às vezes diferenciador, porque nem sempre as empresas são capazes de olhar para os seus prestadores de serviço da mesma forma e com o mesmo cuidado, com as mesmas exigências de saúde e segurança, de tudo aquilo que são os nossos compromissos éticos, e de facto a EDP desde muito cedo que teve essa preocupação e atuou dessa maneira. Depois, a partir de 2019, eu de facto assumi as funções em janeiro de 2019, e a partir de 2019 pareceu muito evidente que todo o caminho que tinha sido feito até ali estava num ponto muito positivo para podermos trabalhar mais o tema da gestão da ética. Portanto, eu diria que podemos dizer que mais ou menos até 2019, estas coisas também não são completamente matemáticas, mas há todo um período de 2005 até 2018 de construção de fundamentos e de consolidação de fundamentos, estruturando, depois, em determinada altura, a ética afastou-se da área do ambiente e criou a sua própria área, criou-se um gabinete de apoio ao provedor de ética, portanto, uma estrutura própria. Portanto, ao longo destes anos, foi-se criando fundamentos e estruturando. Maria, deixe-me só dizer, e digamos, a participação desde há muitos anos no Etisphere, que também provavelmente ajudou a organizar, digamos, esses processos, certo? Sim, é verdade que sim. Portanto, em 2012, pela primeira vez, a EDP candidatou-se ao reconhecimento da empresa mais ética, de ser uma das empresas mais éticas do mundo, que é atribuído pelo Instituto Etisphere americano. Esta candidatura é muito importante, enfim, feita naquela altura ainda mais importante era certamente. Nós continuamos a todos os anos a nos candidatar e fomos agora, pelo 12º ano, reconhecidos como uma das empresas mais éticas do mundo, mas é de facto, como a Helena chamava a atenção, foi muito importante aquele passo da nossa primeira candidatura e depois das candidaturas subsequentes, porque a candidatura ao Etisphere significa fazer um assessment à nossa estrutura toda de ética e compliance, cada vez depois mais compliance ao longo dos anos, como sabem, mas no início muito mais ética, governance e responsabilidade social. Portanto, essa candidatura pressupunha já nessa altura uma revisão integral de tudo o que era a nossa forma de atuar na empresa relativamente a essas matérias e foi permitindo ao longo dos anos, nós fomos sendo reconhecidos nestes 12 anos, mas o Etisphere todos os anos nos foi exigindo novos requisitos, novas exigências e, portanto, nós fomos sempre conseguindo, neste período, desde 2012, nós fomos sempre conseguindo ultrapassar as metas. Nós tivemos, relativamente a 22, portanto, que é o nosso último reconhecimento, tivemos a melhor avaliação de sempre, com gaps relativamente aos pares
maiores do que alguma vez tínhamos tido, e isso significa, e a exigência do Ethisphere todos os anos aumenta, e portanto isso significa de facto que o nosso trabalho de estruturação no fundo, de levar a ética à organização de uma maneira mais verdadeira, que esse trabalho é reconhecido, porque é também isso, é também esse desafio que o Ethisphere nos faz, não é só de termos uma boa infraestrutura, é também como é que nós levamos essa mensagem depois aos nossos colaboradores. De facto, sim, o Ethisphere foi um importante driver para melhorar certamente muito da nossa forma de estruturar e de trabalhar internamente. Mas, portanto, depois, a partir de 2019, penso que muito importante é esta possibilidade que nós encaramos de também olhar para a ética como se de uma outra área se tratasse do ponto de vista de determinação de objetivos e do estabelecimento de planos de ação, e de facto, no fundo, da introdução de uma disciplina de gestão relativamente a esta matéria, que para uma empresa que, entretanto, estamos a falar de 2018, 19, 20 e 21, estamos a falar de uma empresa que hoje é muito diferente do que era há 10 anos atrás e até há 5 anos atrás, que é hoje, de facto, uma empresa que está em dezenas de países e que tem 13 mil trabalhadores e, portanto, tem uma exigência de facto de definição de objetivos, de metas e de planos concretos para atuar, que seria, enfim, que não seria possível que nós, com esta dimensão e com esta ambição, de facto, de sermos de facto uma empresa reconhecida pelo exterior pelas nossas práticas, pelas nossas boas práticas, pela nossa boa forma de fazer os negócios, não seria possível fazermos isto com a qualidade com que continuamos a fazer, com os resultados que continuamos a ter, se nós não tivéssemos acentuado a importância de gerir. Portanto, já não é uma ética que nós percorremos o caminho, preocupamos com a formação, enfim, fazemos aqui um conjunto de iniciativas, mas tudo isso, para nós, a partir de uma determinada altura, passou a ser claro que tinha que estar absolutamente inserido em programas de ética plurianuais, com objetivos, com planos de ação, exatamente como nós gerimos outra atividade qualquer dentro das organizações. Enfim, e nós achamos, naturalmente, que temos todo o legado histórico de um tempo em que fomos construindo fundamentos, de um tempo em que fomos estruturando, mas nós hoje, de facto, temos um desafio exatamente igual ao de qualquer área de negócio dentro da organização, relativamente àquilo que são os nossos objetivos, de fazer melhor e de garantir que os nossos princípios éticos e que os nossos compromissos éticos estão, de facto, a ser levados a toda a organização no mundo inteiro. E, portanto, é um desafio muito grande que seria impossível, acho eu, parece-me a mim, seria impossível consegui-lo, menos ter bons resultados como temos conseguido até aqui, sem este desafio da gestão da ética. Portanto, eu uso muito esta expressão e nas formações internas, quando as fazemos, faço sempre com que os nossos managers, desafio sempre os nossos managers a pensarem, a ética pode ser gerida? Eu posso gerir, porque a ideia à partida que se pode ter é que este tema não é um tema que se possa gerir, mas não é verdade. Ele pode-se gerir e é absolutamente decisivo que nós o façamos. Tá. Muito obrigada, Manuela. Diz-me então agora, que já estivemos a falar assim, mais genericamente sobre a EDP e o que é e foi este percurso, o que é afinal ser um responsável de ética numa empresa? Qual é o papel da provedora, qual é, agora, não do gabinete, mas verdadeiramente qual é a verdadeira missão da provedora e porque é que acabou por aceitar esta função tão diferente do seu percurso inicial, muito específica, que era tão diferente do seu percurso, mais de perto no terreno e que agora abraçou desde 2019. O que é então isto de ser provedora de ética numa empresa? Ora, conte-nos lá. Eu vejo este papel do provedor de ética, no caso a EDP a figura é uma figura de provedor, Chief Ethics Officer noutras empresas, portanto de responsável da ética, de facto, como uma área fundamental da organização. Eu vejo muito este papel, esta atuação numa dupla vertente. Por um lado,
e é assim, de certo modo, que a tenho desenvolvido aqui na EDP e que tem sido bem aceita e bem compreendida pelos nossos dirigentes de topo. Por um lado, esta pessoa é quem deve ser um contribuidor essencial para a construção da política de ética empresarial. Portanto, tem que ser o defensor intransigente do Código de Ética e não apenas em declarações, na minha opinião, mas também muito na promoção das iniciativas que conduzam a esse cumprimento integral do Código. Isto é, eu vejo o papel do provedor de ética também como alguém que deve intervir em colaboração com todas as áreas de negócio e as outras áreas operacionais das empresas, no sentido de fazer acontecer. Portanto, nós não podemos estar só nas definições mais conceituais, embora o nosso código não seja muito conceitual, seja até um código muito prático. Não cheguei a ter a oportunidade ainda de falar dele. Mas, enfim, o código é sempre, apesar de tudo, enfim, um manual, uma relação de um conjunto de regras, não é? Ou pelo menos de orientações. Mas, de facto, eu acho que o papel do provedor tem que estar para além da defesa intransigente desse código, levando à prática, ajudando a levar à prática iniciativas. Portanto, o provedor, para mim, é também muito um promotor da implementação do programa de ética, da concepção e da implementação do programa de ética. Portanto, no fundo, um papel muito importante na concepção, no apoio à concepção e implementação da política de ética empresarial nas empresas. Por outro lado, o provedor é também um canal humano, não é? Tem que ser a pessoa que ouve, compreende, que está disposto a ajudar. Eu vejo verdadeiramente o papel do provedor assim, ajudar no sentido em que as pessoas precisam às vezes de serem ouvidas, precisam de compreender melhor quais são as orientações para que tenham de facto o caminho mais adequado em linha com o Código de Ética da empresa e essa disponibilidade para ouvir, essa disponibilidade para aconselhar, essa disponibilidade para ajudar às vezes a fazer os caminhos que as pessoas às vezes precisam de fazer para ultrapassarem quando estão perante situações mais complexas, não é? Portanto, há situações simples e há situações verdadeiramente complexas que as pessoas atravessam, sejam quais for, e portanto o provedor é alguém que é sempre o último reduto, não é? Nós, no nosso Código de Ética, o nosso conselho é sempre, e está expresso no Código de Ética, que as pessoas procurem a sua hierarquia direta para resolverem os problemas. Esse é sempre o primeiro reduto, é falar com as pessoas, com quem no fundo, com quem nos orienta no dia-a-dia, com quem nós partilhamos o dia-a-dia, mas depois, em último recurso, quando, por uma razão ou por outra, esse caminho não permitiu que o nosso problema ficasse esclarecido ou ficasse resolvido, então o provedor tem que estar sempre disponível para ouvir e para ser capaz de ajudar, para ser capaz de discutir cenários de evolução. Enfim, eu faço isso todos os dias da minha vida. Portanto, o provedor, enfim, no meu caso, aqui no caso da EDP, de facto o provedor é quem tem acesso a todas as denúncias que são colocadas no nosso canal de ética, no nosso canal Speak Up, e portanto, se tiverem em causa temas relacionados com compliance, essa análise é feita sempre em conjunto com a nossa direção de compliance. Se tiverem em causa qualquer outro tema que esteja coberto pelo Código de Ética, é de facto o provedor que promove a investigação e que promove de facto a solução para a questão que entretanto foi levantada. É o provedor que leva à Comissão de Ética regularmente as questões que são levantadas seja pelos colaboradores, seja por outro stakeholder, podem ser clientes, podem ser fornecedores. Naturalmente que os colaboradores são normalmente a entidade que mais utiliza o canal de ética, mas também temos outras partes interessadas que usam também o canal de ética e, portanto, é o provedor que leva, de facto, à Comissão de Ética a sua proposta quando, de facto, da sua análise resulta a ideia que pode estar em causa uma violação do Código de Ética. E esse relatório é feito pelo provedor, é levado à Comissão de Ética, é decidido em Comissão de Ética enfim, e depois, em função da decisão da Comissão de Ética, se dão os passos seguintes. Portanto, nesse caminho, em todo esse caminho de ouvir as pessoas e de ajudar à solução dos problemas
em linha com aquilo que são as orientações do Código de Ética. Esse é um papel também essencial do provedor. Portanto, o que eu diria, e também só para responder rapidamente à Helena sobre porque é que se aceita uma função destas, eu de facto quando fui convidada pela primeira vez, confesso que achei estranho, não é? Que achei que seria uma coisa estranha para mim, porque eu era uma pessoa de terreno, porque fui sempre uma pessoa de operações, e portanto fazia-me alguma impressão pensar como é que eu conseguia fazer desta função algo que também fosse bom para mim, que também me desse o prazer de continuar, como sempre tive prazer em fazer tudo aquilo que fiz até à altura, mas reconheço que é também esta minha experiência desde 2019 uma experiência muito, muito, muito positiva, e eu diria que não trocava agora esta função por outra. É, contudo, uma função que tem por base um perfil muito exigente, não é? Um perfil muito exigente, não apenas pela experiência, porque de facto me parece que é necessário uma maturidade, já ter passado por muitos casos, já ter ouvido muitas pessoas, já ter ajudado a resolver muitas situações, já ter estado em profunda transformação e conseguir que as pessoas cumpram os objetivos necessários. Portanto, é bom ter essa experiência, eu diria que esse é um requisito, mas depois porque também é preciso ser capaz de algo que aparentemente uma pessoa que tem funções operacionais às vezes tem dificuldade em se ver nesse papel, que é preciso recuar, é preciso dar passos atrás, é preciso refletir, é preciso fazer cenários, e isso exige toda uma capacidade de reflexão que não é óbvia na nossa experiência, por exemplo, muito executiva, não é? Por isso já tenho falado com a Helena sobre isto, eu costumo sempre dizer que é muito difícil uma pessoa passar de um lugar muito executivo, em que, enfim, que seja um executivo que põe as mãos na massa, não estou a falar de executivos muito que estão mais lá em cima noutras esferas, mas os executivos que de facto levam à prática no dia a dia as decisões e que intervêm várias vezes na resolução de problemas e, portanto, estão habituados ao terreno, é muito difícil passar desse estádio para um estádio de provedor de ética, na minha opinião, de responsável de ética. É preciso ter um tempo de recuo, de reflexão interior, para que nós sintamos bem qual é que é a diferença entre estar todos os dias a executar e no fundo, ser capaz de, no dia a dia, fazer com que as pessoas sintam que é a sua humanidade que dá sentido a tudo isto, não é? A tudo aquilo que fazemos, não é? O Código de Ética não é mais do que isso, é ajudar-nos a sentir a nossa humanidade. E eu acho que para isso é preciso um tempo de estudo, de reflexão. Portanto, eu aconselharia sempre, e acho que vou fazer isso quando deixar estas funções, eu aconselharia sempre a que os provedores, Chief Ethics Officers, tenham um tempo, não saltem diretamente da operação para esta função. É preciso um tempo de serenidade, de ganhar serenidade, que normalmente a gestão muito executiva normalmente não nos dá, não é? Uhum. Manuela, eu ainda tenho aqui mais 2 perguntas para si. Nós temos mais ou menos mais 20 minutos, mas nós gostávamos de ter apenas mais 10 minutos para poder passar e eventualmente responder também a algumas perguntas das pessoas que nos estão a ouvir. Por isso, eu antes de lhe fazer a próxima pergunta, apelava a que quem quisesse fazer alguma pergunta específica nos pudesse escrever aqui no Perguntas e Respostas, para depois tentar selecionar e ainda ver se a Manuela teria algum tempo para responder estas perguntas concretas. E eu há pouco, enfim, pedi-lhe para falar muito e foi ótimo, esse papel do provedor, cada vez mais é importante, nomeadamente agora com as novas legislação sobre canal. A Manuela já nos falou o que é um programa de ética, mas pode-nos dizer assim um bocadinho mais rapidamente o que é para si um programa de ética, em que é que consiste, quais são as diferentes componentes, digamos, desse programa de ética, onde está, e a estrutura, onde está naturalmente o papel do provedor, não é? Porque já nos falou, e que no fundo também já nos falou da Comissão de Ética, mas como é que isto está tudo relacionado, ou quais são os principais elementos do programa de ética, digamos? No fundo, o programa de ética
à semelhança de programas de outras áreas, é algo em que nós, a partir de um determinado diagnóstico que fazemos num determinado momento, como é que nós vemos a evolução da área em concreto e como é que podemos, para construir esse caminho e eventuais objetivos que definamos, como é que devemos fazer, o que é que devemos fazer. E, portanto, aquilo que, digamos, eu diria que são os elementos essenciais, estão, por um lado, ter uma análise, enfim, tão boa quanto possível de quais são os riscos éticos da organização. Portanto, pode-se fazer isto de várias maneiras, pode-se fazer de uma maneira mais elaborada, ou pode-se fazer naturalmente, trabalhando com as várias áreas de negócio, percebendo quais são as suas principais dificuldades nesta perspectiva do risco ético e também, naturalmente, utilizando muito da informação que nós recolhemos da gestão de denúncias, não é? Nós conseguimos identificar bem, quando fazemos a análise, nós temos um sistema de informação que também implementamos, que permite regularmente, todos os meses, ter uma ideia de toda a evolução no grupo todo, de como é que as denúncias aconteceram, quais são éticas, quantas foram, as éticas e as não, qual é a taxa de substanciação, quais são os principais temas, qual é a sua origem. Portanto, nós temos essa fotografia todos os meses e, de facto, nós, pelo conhecimento, e esse conhecimento, de facto, em detalhe, é sobretudo o provedor que o tem, e depois a Comissão de Ética, quando o tema vai à Comissão de Ética, não é? É possível perceber onde é que estão maiores riscos e, portanto, há uma análise de risco que deve ser feita do risco ético à partida. No fundo, em cada período, nós podemos fazer uma avaliação de quais são, de facto, as principais áreas que nos preocupam deste ponto de vista. Podemos definir objetivos, se possível, também em consonância com as áreas de negócio, portanto, conversando também com as áreas de negócio, e depois, entre o nosso ponto de partida, por exemplo, um dos aspectos que nós introduzimos também sempre no programa de ética são os gaps que nós reconhecemos no relatório que o Etisphere faz da nossa candidatura. O Etisphere entrega-nos um relatório em todos os anos, não é? Após a nossa candidatura e depois da nossa avaliação, dá-nos um relatório sobre quais são os nossos pontos fracos, onde é que estão as áreas que, do ponto de vista de compromisso ético e de princípios, nós não estamos a cumprir completamente, ou onde é que podemos ir mais além. E, portanto, nós também introduzimos essa informação na avaliação, então, do que é que podem ser os nossos objetivos num determinado período e depois, naturalmente, fazemos um plano de ações, enfim, estruturado de acordo com os objetivos. Eu devo dizer que comecei em 19 a fazer programas de ação com muitos objetivos, e estou aqui a terminar em 2023, agora temos já um programa 22-24, eu agora no 22-24 já fui bastante mais modesta, já baixei aqui um bocadinho as expectativas, também porque eu acho que nós de facto temos feito um caminho muito intenso e bom e com muitos resultados, mas porque de facto nós precisamos de nos concentrar em 2 ou 3 temas que sejam essenciais. E nós concentramos neste programa de ética 22-24 no tema da ética da substância. Portanto, temos um bom edifício ético, vamos agora ver como é que eu consigo fazer com que este edifício ético todos os dias garanta que a nossa empresa está a fazer melhor aquilo que tem que fazer bem. E, portanto, é muito aqui a nossa tónica. Deixe-me só aqui mostrar que temos aqui uma pergunta que é exatamente no que a Manuela vai dizer, mas fica já respondida, porque na verdade temos aqui uma pergunta que diz: qual a forma mais eficaz de levar o programa de ética ao conhecimento dos colaboradores? Que era exatamente o que a Manuela ia agora dizer, com certeza, ou reforçar, e portanto sim, acabamos já por responder aqui, não é? Sim, e portanto nós, na verdade, nas formações que nós fazemos com os managers, partilhamos o programa de ética e partilhamos regularmente também como é que vamos garantindo o cumprimento dos objetivos e das iniciativas que tínhamos previsto, mas também estamos a fazer, através dos nossos canais de intranet, sobretudo, estamos também a tentar promover o conhecimento do programa de ética. Mas é uma área, claro, é uma boa pergunta, porque é uma pergunta que vai, de facto, ao encontro do tema essencial, que é: não basta ter um programa de ética maravilhoso, eu preciso de o levar ao terreno, eu preciso de envolver as pessoas, e para isso, como é que eu faço? Que comunicação é que eu faço?
e como é que eu faço participar as pessoas nas várias... Nós temos depois interlocutores nas várias geografias e nas várias empresas, e que são os nossos Business Ethics Partners, e de facto é com eles que nós procuramos partilhar o programa de ética nas empresas onde eles estão a trabalhar no seu dia-a-dia, fazer também com que eles nos tragam a sua sensibilidade aos problemas. Portanto, tem que haver de facto aqui uma interação grande entre aquilo que é o responsável pelo programa de ética, que é o gabinete de ética, mas depois toda a inter-relação com os nossos interlocutores nas várias geografias. Certo. Muito bem, pronto. Antes ainda de fazer uma última pergunta, que é a pergunta final, um pouco para fecharmos, para ainda poderes falar aqui 2 ou 3 minutos sobre este nosso programa de ética, eu vou juntar aqui 2 perguntas, ou 3, que é uma que tem muito a ver com isto que está a dizer, é como é que precisa de ser, ou como é que pode ser estruturada, ainda que eu pessoalmente acho que isto tem muito a ver em cada empresa, cada caso é um caso, mas aqui a pergunta é como é que deve ser articulada a função do provedor de ética com a Comissão de Ética e quais são os maiores desafios dessa articulação. Ainda como digo, isto tem muito a ver com o modelo de governo que as organizações à partida e nessa estruturação provavelmente têm que pensar e decidir. E depois tem aqui, digamos, uma pergunta que eu acho que depois pode responder no fim, na pergunta final que lhe vou falar, que é sobre o futuro e sobre como é que enfim, já vou à pergunta, mas só para deixar aqui, porque há aqui uma pessoa que pergunta que num mundo VUCA, portanto que está em constante modificação, em que os fluxos financeiros são os objetivos da esmagadora maioria das organizações, se existe espaço para a ética. Eu deixava esta resposta mais para uma última pergunta final que lhe vou fazer daqui a pouco, que é, na verdade, qual é o papel das organizações, mas, portanto, aqui, antes só para acabar este tema do governo, do programa de formação, enfim, e dos diferentes instrumentos do programa de ética que se tem que articular, talvez aqui só ver se há assim, alguns desafios excepcionais desta ligação entre a provedora e a Comissão de Ética. Pois, isso é de facto também uma boa questão, não é? Uma belíssima questão. Nós, há 2 anos, a EDP reorganizou as suas comissões de ética. Nós, na verdade, temos 3 comissões de ética por grandes geografias, não é? Temos a Comissão de Ética da EDP SA, que é a empresa-mãe, não é? É a nossa empresa principal. Temos a Comissão de Ética da EDP Brasil, e temos a Comissão de Ética da EDP Renováveis. Portanto, Brasil e Renováveis, 3 grandes áreas que têm a sua própria Comissão de Ética. Porque são empresas cotadas, provavelmente, sim. Exatamente, e porque são empresas cotadas. E, portanto, nós tínhamos no passado, nestas empresas, tínhamos uma solução de Comissão de Ética bastante alargada. E com alguma intervenção da gestão executiva na Comissão de Ética. Portanto, a grande transformação que nós fizemos há 2 anos e que vem, de resto, na linha das melhores práticas, que, enfim, que também aqui a Universidade Católica, com a ajuda da EDP, nos tem ajudado, eu não referi esse aspecto, mas há aqui um aspecto essencial para quem está nas empresas, que é muito importante nós trabalharmos com quem sabe. E a ligação das empresas com a academia é absolutamente decisiva para podermos estar sempre a melhorar, para podermos estar sempre a ter novos inputs de novos programas, de novas formas de fazer, de novas metodologias. Portanto, esse trabalho, nós temos-lo feito, a EDP falo consistentemente com a Católica do Porto há muitos anos, e, portanto, uma das análises que nós fizemos em determinado momento foi um benchmarking das melhores práticas ao nível das comissões de ética, ao nível do mundo, não é? E, de facto, há uma característica que é essencial, que é a Comissão de Ética tem que ser uma entidade muito independente da gestão executiva. E nós, de facto, não tínhamos essa garantia até 2 anos atrás. Neste momento temos essa garantia, portanto, as nossas 3 comissões de ética são, ao nível do presidente e do vice-presidente, são dirigidas por pessoas completamente independentes da gestão executiva. E eu diria que essa é uma chave principal. Eu já estive nas comissões de ética antes e nas comissões de ética depois desta mudança. E esta mudança é decisiva, porque de facto
como é compreensível, uma pessoa quando está a fazer análise e juízo em causa própria, tem sempre mais, por muito boa intenção que tenha, tem sempre mais dificuldade em ser isento. E, de facto, nós hoje conseguimos, com esta estrutura completamente independente, nestas três comissões de ética. Depois, na Comissão de Ética da EDPSA, também tem assento o Presidente da Comissão de Ética do Brasil e o Presidente da Comissão de Ética da EDP Renováveis. Portanto, temos na Comissão de Ética da EDPSA uma visão conjunta do que se passa ao nível das comissões de ética, embora a gestão das denúncias seja vista apenas nas empresas próprias. Nós não vemos, o Brasil é visto no Brasil, as denúncias do Brasil são vistas no Brasil, as denúncias das renováveis são vistas nas renováveis. Nós, ao nível da EDPSA, vemos também só as denúncias de Portugal e Espanha. Não vemos as outras, ok? Temos já uma informação consolidada, naturalmente, para saber globalmente qual é o quadro, mas não temos o detalhe dos casos. Isso está nas respectivas geografias. Mas, portanto, o que eu diria é que, de facto, é muito importante que a Comissão de Ética seja independente da gestão executiva. Portanto, esse é algo que eu aconselharia sempre. Depois, a experiência que eu tenho, enquanto provedora de ética, na relação com as comissões de ética é muito boa. Portanto, eu preparo toda a documentação, normalmente analiso-a previamente com o Presidente da Comissão de Ética e depois os casos são vistos e discutidos em Comissão de Ética com bastante tranquilidade. Ou depois eu que faço a comunicação aos reclamantes e eventualmente a algumas empresas, quando estão envolvidas algumas empresas, quando temos temas mais delicados que é preciso falar com a gestão executiva, esses depois são os presidentes da Comissão de Ética que falam. Okay. Manuela, só para lembrar ainda, e digamos, depois disto tudo, faz anualmente uma coisa muito interessante, que é o relatório do provedor de ética, não é? Que é para partilhar interno e externamente tudo o que fazem, que é uma coisa muito rara nas empresas, não é? Exato, enfim, é um relatório que na EDP é voluntário, portanto, existe o relatório, neste momento temos um relatório integrado de contas e de sustentabilidade, são relatórios obrigatórios para a EDP, e há um relatório do provedor de ética, que é um relatório voluntário, em que, de facto, aquilo que procuro é, como os provedores anteriores, aquilo que procuramos é, no fundo, deixar claro qual foi o caminho que fizemos, quais são os principais achievements que foram obtidos ao longo dos períodos, do ano, não é? E, de facto, é um documento que nós publicamos internamente, mas também externamente, portanto, também o colocamos na internet. Portanto, é muito comum os raters e as entidades que nos avaliam consultarem o relatório de provedor de ética e até fazer perguntas sobre ele. Portanto, é um documento que nós também usamos para mostrar ao exterior como é que nós trabalhamos internamente esta matéria. Manuela, temos só mais 2 ou 3 minutos, este tempo voa, estas conversas, eu disse que era uma conversa muito interessante e que voava, mas, enfim, não podemos deixar de terminar sem, assim, nós, na verdade, estamos a viver tempos perturbadores, enfim, provavelmente que não imaginávamos muitas destas coisas que nos aconteceram nos últimos 3, 4 anos, ou no último ano em particular. Como é que a ética pode ajudar a enfrentar com sucesso estes tempos tão disruptivos, em que, na verdade, nos falta tempo para pensar, não é? Ainda acha que ainda podemos acreditar que a felicidade, enfim, a felicidade de Aristóteles é possível de atingir se lutarmos por fazer bem o que temos que fazer, como a Manuela gosta muito de dizer, e escreve muitas vezes no seu relatório esta frase, invocar a felicidade aristotélica? Enfim, verdadeiramente acredito que sim. Ou seja, nós de facto enfrentamos tempos muito complexos, não é? Enfim, para além de tudo o que já estava a acontecer em termos de uma evolução rápida da tecnologia que virou o nosso mundo de pernas para o ar, não é? Para além disso, que já estava a acontecer, depois tivemos uma pandemia, temos agora uma alteração profundíssima do contexto geopolítico internacional, não é só aqui europeu, é internacional, por força da invasão de que um país autónomo e independente foi alvo pela Rússia, da Ucrânia. Portanto, temos de facto aqui um mundo que nos últimos anos tem registado grandes mudanças e mudanças muito disruptivas, mas apesar de tudo,
vão havendo sinais que nos dão o sentido para aquilo que temos que fazer. Eu gostaria, e tinha preparado aqui só para partilhar muito rapidamente com todos, gostaria de partilhar que portanto, recentemente saíram os resultados de um questionário internacional que é feito todos os anos, mas que relativamente aos 3 últimos anos, que é um questionário sobre a confiança no mundo, sobre a confiança, sobre as várias entidades, sobre as empresas, o Estado, os governos, as ONGs, os mídias, portanto, analisa como é que as pessoas em geral, isto é um relatório, é uma coisa feita com credibilidade, portanto, merece a nossa confiança. Este relatório vem dizer que pela terceira vez, as empresas, pelo terceiro ano consecutivo, isto é feito anualmente, as empresas são as únicas instituições globais que são consideradas competentes e éticas. Portanto, não são os governos, não são os mídias, não são as ONGs, são de facto as empresas. E, portanto, estamos a falar de milhares e milhares de respostas sobre isto. São estas entidades, de facto, que criam confiança, que criaram confiança nesta análise que foi feita. Enfim, disse nesse relatório que uma das razões pelas quais pode ser as pessoas respondam a isto é porque, de facto, se pensarmos, as empresas em geral, não é? Portanto, há de haver sempre exceções, mas as empresas em geral trabalharam bem o tema da pandemia e trabalharam bem o tema do regresso ao trabalho. Quer dizer, durante a pandemia houve uma intervenção por parte das empresas bastante cuidada, enfim, nos casos mais, noutros casos menos, sobre os temas da saúde e da segurança. E depois, à medida que a pandemia se foi resolvendo, tivemos aquela onda toda de que as pessoas deixaram de estar em lockdown e vieram trabalhar. E ao vir trabalhar, isto também põe as empresas de pernas para o ar. E as empresas têm encarado o tema do trabalho híbrido e todas as soluções que é preciso encontrar com bastante equilíbrio, não é? E isso talvez tenha contribuído bastante, não é? Não foram os governos que resolveram o problema, foram muitas empresas que localmente, nos casos concretos, conseguiram ir encontrando soluções para que os trabalhadores se sentissem, enfim, mais ou menos bem, enfim, no contexto que conhecemos. Portanto, este questionário diz uma coisa muito curiosa, diz que as empresas, baseado em números resultantes do questionário, não é? Que as empresas com culturas éticas mais fortes são aquelas que tiveram melhor performance. Portanto, isso foi analisado, não é? E fala-se que essa melhor performance pode ter sido de mais de 40%. Também nos diz que os colaboradores que trabalham, os trabalhadores que estão a trabalhar em empresas com fortes culturas éticas, conseguem 2 vezes mais ter confiança na sua chefia direta do que os outros. E, portanto, o que significa que essa confiança na chefia direta faz com que o workplace, o sítio onde as pessoas trabalham, seja um sítio mais tranquilo, mais confiável, mais seguro, no sentido em que as pessoas precisam de segurança mínima, intelectual para viver. E, portanto, enfim, eu queria, se me permitem, referir-vos aqui uma expressão do professor Raul Diniz, que, enfim, é um filósofo português, foi reitor da AES Business School também durante muitos anos e que tem várias coisas escritas e que diz sempre que da ética das empresas depende em grande parte a ética da sociedade. Portanto, se nós de facto, se isto for verdade, se estes números deste questionário são verdadeiros, se isto for verdade, e é pelos vistos há 3 anos consistentemente assim, então nós temos empresas agora de facto a fazer este caminho está a ser feito, não é? E portanto, se está a ser feito, de certeza que nós à medida que o vamos prosseguindo e se tivermos sempre objetivos, se tivermos sempre uma visão clara sobre para onde queremos ir, trabalhando bem este tema todo da gestão da ética, nós vamos conseguir enfrentar. Só há essa maneira de fazer, não é? Nós somos a essência, não é? A essência do mundo, portanto, são as pessoas. Portanto, nós temos que ser capazes. Agora, há trabalho a fazer. Ou seja, é muito importante não aliviar, não pensar que este tema de fazer melhor, no fundo, as empresas terem procedimentos éticos, significa que fazem bem aquilo que têm que fazer com os seus colaboradores, com as suas comunidades onde intervêm, com os fornecedores, com os clientes, com os acionistas, fazem bem o que têm que fazer.
não cumprem só a lei, fazem muito mais do que isso. Portanto, as empresas têm que fazer isso, e isso é ser ético, e de facto ter uma performance que tem por base um comportamento ético, e é isso que nos pode dar esperança de que o futuro há de ser bom, havemos de conseguir fazer bem, não é? Nós havemos de fazer bem. Portanto, lembrem-se de Aristóteles, não é? Lembrem-se há quanto tempo Aristóteles já disse, não é? Não sei se nós evoluímos tanto assim. Eu não sou filósofo, não sou economista, mas não sei se nós, do ponto de vista filosófico, avançámos tanto assim. Porque tudo aquilo que o Aristóteles, eu também sou bastante aristotélico, tudo aquilo, porque agora estudei Aristóteles, tudo aquilo que o Aristóteles disse há séculos é tão verdade, temos é que ter isso na nossa visão. Manuela, concordo, corroborando completamente consigo. Deixe-me só aqui, antes de terminar também, dizer que numa versão, digamos, mais filosófica, mais recente, nomeadamente o Paul Ricoeur, que nós utilizamos a definição da ética no Fórum da Ética, esta visão mais moderna, digamos, mas que se inspira em Aristóteles, é que, na verdade, a ética é a procura da vida boa. Esta vida boa é esta felicidade de Aristóteles, mas o Paul Ricoeur juntou aqui dois elementos fundamentais: com e para os outros e em instituições justas. Portanto, vem trazer aqui a dimensão organizacional, a importância da dimensão organizacional, e que a Manuela acabou de provar agora quão importante é esta dimensão organizacional. Manuela, vou-lhe pedir ainda que fique aqui mais 2 minutos connosco. Eu vou, em 2 minutos, só mostrar-vos, digamos, este nosso curso, como é que este curso foi desenhado. Ele é uma atualização do curso que nós já tínhamos feito, e, na verdade, é um curso que ele foi desenhado para ser muito prático e simultaneamente teórico, mas também muito prático. Nós vamos ter vários testemunhos empresariais. A Manuela é um desses testemunhos desse curso, ao que se vai juntar o presidente da Comissão de Ética da LIPOR e do Superboc Group, para mostrar, digamos, visões de empresas diferentes sobre o que é isto de um programa de ética e como é que o código de ética e as comissões de ética se relacionam e como implementam estes programas de ética. Vamos ter 2 diretores de compliance, onde nós temos aqui um reforço muito grande agora, porque nos últimos anos não se pode falar de ética sem se falar também de compliance, tendo em conta a legislação recente, quer europeia, quer nacional, designadamente sobre os canais de denúncia, a proteção dos denunciantes e temas afins. E vamos ter o diretor de compliance e o diretor de compliance da AGAs e da Bial, e, portanto, que nos vão mostrar como é que estes temas vão aqui enriquecer imenso. E ainda vamos ter, para nos falar de um tema absolutamente crucial, que é a inteligência artificial, o Gonçalo Quadros, que é o cofundador e CEO da Critical Software, que é uma empresa de software, e, portanto, como é que eles como é que eles conseguem mostrar estes desafios. E estes testemunhos empresariais, e para além disso, ainda vamos ter um convidado internacional de honra, que é o Moel Captain, que é professor de Business Ethics da Rotterdam Business School, e que nos vai falar de um tema extraordinário, que é o paradoxo da ética. E, portanto, no fundo, porque é que boas pessoas em boas organizações fazem coisas más. E, portanto, apesar de todos os programas de ética, ainda temos pessoas a fazerem, enfim, eventualmente más práticas, e como é que isso acontece. E, portanto, no meio destas visões e testemunhos práticos, muito práticos, nós vamos ter também alguns docentes convidados muito específicos. Portanto, este curso está dividido em 4 grandes temas, que é os fundamentos da ética, o que nós chamamos o saber-ser. Depois, a segunda área, que tem a ver com os instrumentos de gestão de desempenho ético. Nos fundamentos da ética, nós contamos, entre outros, com a Susana Magalhães, que é especialista em bioética e, portanto, nos vai ajudar aqui nas abordagens mais conceptuais. Neste tema dos instrumentos de gestão de desempenho ético organizacional, que é o que nós chamamos o saber fazer, e é onde tenho mais tempo, vamos contar também com o José Ricardo Gonçalves, que é o nosso especialista de compliance. Eu não sou
da área do direito, e portanto eu vou estar aqui também, vou ter aqui uma intervenção grande neste módulo dos instrumentos de gestão da ética, como é que se faz um programa, os modelos de governo e por aí fora, e vamos ter também aqui a nossa colega Ana Corte Real, que é especialista em marketing, que nos vai falar da ética que marca. Depois, estes módulos não são consecutivos, eles intercruzam-se, mas temos aqui um outro módulo sobre o saber ser, e nesse saber ser, que é as competências para a gestão da ética propriamente dita, voltamos a ter a Susana, que nos vai falar sobre os diferentes modelos de deliberação ética e tomada de decisão, e a ética baseada na narrativa, o quão importante é a narrativa para sabermos ser e sabermos ouvir, e ainda a Ana Maia Gonçalves, que nos vai falar aqui sobre como mediar e gerir conflitos. E, portanto, não só no dia-a-dia temos que o fazer, mas também os responsáveis pela área da ética têm muitos conflitos para mediar e gerir, nomeadamente no tratamento das reclamações. Enfim, nós vamos ter também aqui uma área, uma outra área que se chama, o que nós lhe chamamos de desenvolvimento da cultura ética, que é, no fundo, como saber relacionar-se. E neste saber relacionar-se vamos falar sobre liderança, vamos falar sobre vulnerabilidades e equidade, e digamos, a importância da criatividade e da ética para, no fundo, nos sabermos relacionar, que temos que nos desafiar todos os dias para nos relacionarmos com estas pessoas. E, portanto, era só isto que eu vos queria dizer. Este curso está tudo disponível, enfim, se tiverem alguma dúvida poderão contactar-nos a mim ou a Isabel, que é a nossa diretora executiva deste curso, e portanto resta-me só agora agradecer à Manuela, enfim, foi um gosto tê-la aqui, penso que os nossos ouvintes também terão gostado bastante e aprenderam bastante com o que a Manuela nos disse, foram interpelações profundas, que nos ajudam a perceber o quão difícil, mas também o quão importante é gerir a ética nas organizações e o papel das organizações na ética. Manuela, algum comentário final antes de nos despedirmos? Não, só agradecer também o convite da Helena e, enfim, e de facto espero realmente poder ter sido útil e naturalmente sempre disponível para qualquer coisa que queiram. Muito obrigada. Obrigada, Manuela. Obrigada a todos que nos estão a ouvir em casa e também a todos que nos vão eventualmente ouvir em diferido, que esta aula vai ficar disponível nos nossos canais habituais de YouTube. Boa tarde a todos. Obrigada por terem vindo. Boa tarde, obrigada também.